com emoção que Esther Muksnik aceitou o desafio. Voltar ao local que mais lhe diz em Portugal, 47 anos depois da última visita. O mar é de facto algo de emblemático na minha vida. Quando eu era miúda, ia com os meus pais para Israel, desde muito cedo. Íamos visitar a família que tínhamos lá e, portanto, fizemos várias viagens e depois, quando eu tinha 16 anos, em que parti, pensava eu definitivamente para Israel, portanto, em 1963. Na Gare do Porto de Lisboa cruzavam-se passageiros, misturavam-se histórias, chegavam recordações, partiam expectativas. Havia imensa gente, uns a partir, outros a chorar, outros a dizer adeus, outros a agitar os lencinhos, outros portanto, as malas, as escadas. A escada é uma coisa muito simbólica, porque é a escada, depois a pessoa sobe, vai-se embora e depois lá em cima despede-se e depois desaparece. E, portanto, a escada dos navios, não é? E portanto, era todo um movimento, era vida. Daí a tristeza é de ver isto completamente vazio, silencioso, sem toda aquela carga humana. Em cada passo, em cada olhar, Esther recorda os tempos longínquos da menina ingênua e feliz, que um dia saiu, pensou não voltar, mas que acabou por regressar a Portugal. Mas eu havia de vontade que ele filmasse o relógio, porque o relógio está parado no tempo. Está parado como isto um bocado parou, sei lá. Desde os teus 16 anos, Portugal é um país que mudou muito ou não? Portugal mudou imenso. Para melhor? Para melhor, no geral mudou para muito melhor, nomeadamente a liberdade. E eu acho que isso não tem preço, não é? E, portanto, para mim sempre foi o norte da minha vida, embora me tenha enganado muitas vezes. Muitas vezes me enganei onde estava onde é que era a liberdade. Mas foi, e portanto eu acho que nesse sentido Portugal, pronto, hoje vivemos num regime de liberdade e democracia. Mas quando não vivíamos neste regime de liberdade, a Esther tinha uma liberdade diferente das outras suas amigas e dos outros seus amigos mais ou menos da mesma idade. E isso tem a ver com a sua família, a forma como se relacionavam na sociedade e dentro de casa, não é? Sim, nós nunca... começar pelas relações homem-mulher. Eu nunca vivi em casa nenhuma submissão da mulher ao homem, e, portanto, sempre vivi uma situação de igualdade, e não só na minha família, mas também na nossa comunidade, e, portanto, talvez por isso também nunca me sensibilizei muito pelos movimentos feministas, até devo confessá-lo, porque, de facto, não senti nunca essa questão. E nós socializávamos muito na nossa comunidade e, portanto, saíamos à noite entre nós e, portanto, muitas vezes chegava ao liceu e contava e as pessoas e as outras achavam estranho essa liberdade, que era uma liberdade dentro de determinados critérios, porque era também dentro da comunidade, não era uma liberdade assim... Claro, era uma liberdade comedida, mas mais liberdade que os outros. E porquê que aos 16 anos foi para Israel? Foi contrariada? Não fui nada contrariada. Não fui nada contrariada, porque, digamos que desde jovens, é preciso... a Conceição não sabe, não era viva, provavelmente, nessa época, mas, portanto, logo a seguir à criação do Estado de Israel, que tem em 1948, o grande sonho de todos os jovens, de todos os jovens judeus a nível mundial, era de participar na construção do Estado de Israel, do novo Estado de Israel. Isso para si foi um privilégio. E, portanto, eu partilhava desse sonho como outros jovens e, portanto, fomos. E o que é que a marcou nessa viagem? Olha, que realidade é que encontrou verdade... e qual era a que levava na cabeça? Pensava que ia encontrar uma coisa e encontrou outra? Não, mas a verdade é que o problema era mais meu do que da realidade, porque eu fui demasiado cedo. Ou seja,
tive uma infância e uma adolescência relativamente protegida, não é? Como parte das pessoas, enfim, das pessoas da comunidade. E aos 16 anos não estava preparada, porque não fui com os meus pais, não é? Fui com a minha irmã e portanto, não estava preparada, de facto, para viver sozinha, independente e tudo isso. Embora tenha sido uma experiência riquíssima. Riquíssima e também, desculpe interrompê-la, percebeu marcas daquele momento terrível da história da humanidade, o Holocausto, não é? Essa palavra horrorosa para essa realidade horrorosa também. Percebeu, teve um contacto diferente com isso do que tinha em Portugal, obviamente. Não, claro, como foi dito na reportagem, sabe que a memória é uma coisa que só acontece passado bastante tempo, e as pessoas que, em Portugal, por exemplo, que se viveu a Guerra Colonial, só agora se começa um bocadinho a falar sobre isso, e mesmo com muitas cautelas e tudo isso. E, portanto, o Holocausto era ainda demasiado recente, e na minha infância os nossos pais não falavam sobre isso porque era demasiado doloroso. A minha mãe, por exemplo, a família da minha mãe que ficou na Polónia desapareceu toda. Não é? E, portanto, era qualquer coisa que ainda não se falava, porque era difícil. E de maneira que, de facto, em Israel havia duas realidades diferentes. Primeiro, era um país em construção e, portanto, era um bocado diferente daquilo que eu estava habituada aqui, não é? Mas, sobretudo, o que me chocou mais foi, por exemplo, nos autocarros, onde nós andávamos, não é? Como sabe, aquelas alças onde uma pessoa se segura, não é? E, portanto, via imensos braços com os números do campo de concentração de Auschwitz, não é? Como sabe, era em Auschwitz que os números se marcavam. Parece que é uma coisa quase sem importância. Há um braço marcado com umas marcas, não, mas era pesadíssimo. Não, era a marca de uma vivência tremenda, extraordinariamente dolorosa, à qual as pessoas tinham sobrevivido, muitas delas por milagre, completamente, não é? Esther, vou virar a conversa para sairmos dessa história pesada e para falar do seu livro, da Grácia Nazi. Quem é que é esta mulher? Assim, pode apresentar-me? Pois, Grácia Nazi é uma mulher judia do século XVI. Ela nasce em 1510 e ela nasce em 1510 já num ambiente cristão, porque ela, portanto, como se sabe, tinha havido em Portugal em 1497 as conversões forçadas dos judeus ao cristianismo, não é? E, portanto, ela nasce numa família espanhola que, por sua vez, já era refugiada do Édito de Expulsão de 1492, dos judeus e mouros, aliás, de Espanha, e, portanto, ela nasce com o nome cristão de Beatriz de Luna. E muito cedo, essa menina sabe que tem dois nomes. Tem um nome cristão que tem que dizer lá fora, aliás, eles têm que aparentar a prática do cristianismo, não é? Porque senão caem-lhes logo em cima, são denunciados como heréticos. Não é? E depois, na sua vida privada, depois, na vida privada, tem o nome de Grácia. E, portanto, ela sabe, muito cedo, ela adquire essa noção do perigo, e ela é fiel, e aquilo que caracteriza toda a sua vida é essa fidelidade às raízes judaicas, e que a leva, e depois, durante toda a sua vida, há uma coisa extraordinária, que é, de facto, provavelmente também aquilo que a levou a entusiasmar-se com este projeto, que é o facto dela, cada vez que podia, porque era rica e poderosa, salvava judeus e tornava-lhes a vida melhor, porque percebia que existia essa perseguição. Desejo que lhe corra muito bem. E muito obrigada por ter partilhado um pouco da sua história connosco. Hoje temos 15